Bem, estamos de volta, né? E com esse assunto maravilhoso da BNCC na política de educação, a gente continua aqui trazendo essas informações. Como eu já havia falado no início, como os escritores são pessoas que enxergam o tempo além do tempo, antes do tempo. Eu estava vendo aqui no Carlos Drummond de Andrade, eu vou iniciar essa segunda parte para vocês lendo um poema do Carlos Drummond de Andrade, esse poeta maravilhoso da língua portuguesa e que muito contribuiu para a literatura, para o ensino de língua portuguesa, como ele também foi professor em Itabira, cidade onde ele nasceu. E ainda hoje estudado. E olhando esse livro dele, Carlos Drummond de Andrade, José e Outros, publicado em 2006, republicado, que já foi publicado tantas vezes. Ele diz, A Mão Suja. Vou ler esse, depois eu leio outro para vocês perceberem como é atual. Minha mão está suja, preciso cortá-la. Não adianta lavar, a água está podre, nem saboar. O sabão é ruim, a mão está suja, suja há muitos anos. Então, o que é que causa um pandemônio desse? São as práticas de muitos anos. A fome voraz do capitalismo, da concentração de renda na mão de poucos e a miséria na barriga de muitos. É isso que causa. A princípio, oculta no bolso da calça, quem o saberia? Gente me chamava na ponta do gesto. Eu seguia, duro, a mão escondida no corpo espalhava seu escuro rastro. E eu vi que era igual usá-la ou guardá-la. O nojo era um só. Ah, quantas noites no fundo da casa lavei essa mão, polia, escovei, cristal ou diamante, por maior contraste. Quisera torná-la, ou mesmo, por fim, uma simples mão branca, mão limpa de homem, que se pode pegar e lavar, levar à boca ou prender a nossa. Num desses momentos em que dois se confessam sem dizer palavra, a mão incurável abre dedos sujos. E era um sujo vil, não sujo da terra, sujo de carvão, casca de ferida, suor na camisa de quem trabalhou. Era um triste sujo, feito de doença e de mortal desgosto na pele enferrada. Não sujo o preto tão puro, numa coisa branca. Era um sujo pardo, tardo, cardo, inútil reter a ignóbil mão suja. Posta sobre a mesa, depressa cortá-la, fazê-la em pedaços, jogá-la ao mar. Com o tempo, a esperança e seus maquinismos, outra mão virá, pura, transparente, colar-se ao meu braço. Então outra mão virá, a mão que dá paciência, a mão que vai fazer com que a gente possa vencer esse momento assim tão duro, né? Tão duro. Aí a outra, o próprio Carlos Drummond, ele diz, o boi. É um que a gente chama randol, você começa sempre com um verso. Ah, professor, você está falando de português, está falando de poesia, estamos falando da oralidade, da expressão aqui minha da fala e de como se comunica, está dentro do contexto da aula. Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua, entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se a noite o sol é indiferente, a escuridão rompe com o dia, não está atual? Ó solidão do boi no campo, homens tecendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Puxa, como o poeta tinha razão.
Olha a visualidade, a visão que dá isso. Olha a oralidade como vocês ouvem. Olha como estão imaginando agora. Ó solidão do boi no campo. O navio fantasma passa. Poxa, o cara está dizendo que o navio fantasma passa. Isso é um fantasma? É um navio fantasma. Em silêncio, na rua cheia. Todo mundo com medo de todo mundo, né? Se há uma tempestade de amor, se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas, a vida salva. Mas o tempo é firme. O boi é um só. No campo imenso, a torre de petróleo. Caramba, rapaz. Quer dizer que a torre de petróleo, o capitalismo, o dinheiro, tudo que para que se possa consumir. Bem, depois desse bate-papo aí, nas políticas de planejamento e financiamento e avaliação educacional, a gente dá continuidade. A gente falou aqui, ó, que essas questões das linguagens, a verbal, a oral, que eu fiz agora, eu fiz a verbal, a oral, verbal aqui, a oral, a visual, que vocês também me olharam, observando aí pelo vídeo, a motora, que você vai pensando aqui, né? A visual é porque quando vocês olharam o livro, olharem também a visual, quando vocês imaginaram a solidão do boi, a mão cortada, também essa que é a visual. A visual, ela não está só no cartaz, ela também está aqui na imaginação, de como ela se constrói, de como ela é feita. A corporal, quando eu levo a mão à cabeça aqui, e eu falo da imaginação, eu estou fazendo também a corporal. Constantemente, e também, vamos pegar agora, você está pegando aí, digitando no seu computador, está fazendo a digital, está vendo para o mundo digital. E as pessoas vão interagindo consigo mesmo e com outras, constituindo-se como sujeito social. Nessas interações estão imbricadas, quer dizer, juntos, amontoada, conhecimentos é poder. Você que tem conhecimento, você tem poder. Poder da palavra, poder de poder dar a sua opinião, poder de transformar, que seja para o bem. Atitudes, valores culturais, morais e éticos. Na BNCC, a área da linguagem é composta pelos seguintes componentes curriculares. Língua portuguesa, que a gente acabou de falar aqui, ó, que coisa bacana. Língua portuguesa, com Carlos Drummond de Andrade, que falamos, mas é uma infinidade a língua portuguesa. Arte, falar de arte no seu contexto, a economia da cultura, a arte da culinária, a arte da poesia, a arte da costura e assim sucessivamente. Educação física, se movimentar. Vamos lá, Solimar, todo mundo se movimentar. O Lucas aí. E os demais. E as meninas também, é evidente, né? Vai aí, Aurilene, para se movimentar. A Lucia, as demais. Falar o nome, aí, às vezes você complica. Educação física e no ensino fundamental. Anos finais, língua inglesa. Eu fui bom de língua inglesa. E olhe que eu tive... É evidente que leio, compreendo, tanto em inglês como em espanhol. Mas, quando fiz letras, eu era com habilitação em língua inglesa e portuguesa. E todo o período tinha a disciplina geral de inglês e a literatura inglesa, com a professora que deu 4 cadeiras seguidas, a Edinalva de Bacabal, que tem mestrado, doutorado, maravilhosa. Depois eu, Rogério de Teresina também, fala fluentemente inglês, teve o professor Emílio em algumas disciplinas. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagens diversificadas, que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais, linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidades às experiências vividas na
educação infantil. Quando se fala aqui para possibilitar os estudantes participar de práticas de linguagens diversificadas que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, vou dar um exemplo bem aqui. Se eu pego e digo para vocês, bem aqui, ó, vou dar um exemplo. Na prática, eu vou dizer um texto. Ainda agora eu falei do texto do Carlos Drummond de Andrade. Agora eu vou pegar um texto matuto, de uma poesia matuta muito antiga, chamada Italianinha. Nil Fagundes. Eu conheci essa poesia declamada pelo Rolando Boldrin. Minha avó materna também gostava muito, meu pai gostava. Digo gostava porque eles já partiram para outro plano. Minha mãe gosta, meu avô materno também, e eu não conheci o paterno. Não tive a felicidade de conhecer Hermógenes e nem Esther. Mas, pelo que se fala, eram pessoas exemplares. E então, essa poesia chamada Italianinha, ela vem dentro desse contexto. Eu vou dizer aqui para vocês, para que a gente participe das práticas de linguagem diversificada, que lhe permitam capacidade em manifestações artísticas, corporais e linguísticas. Da casinha que eu morava, se avistava toda a gente que passava lá na estrada. De manhãzinha, a figura engraçadinha da minha enamorada, a Italianinha. No romper da alvorada, minha vista se espichava lá para a estrada, só para o bode ver, quando passava. E quando ela surgia, lá na curva do caminho, que vinha para o mercado montada no seu burrinho, com jacá de cada lado, rapaz, eu não te digo nada. Eu despejava numa carreira desgramada, só pro modo de abrir a porteira, modo de ver ela passar. E assim era todos os dias, de manhã, quando o sol nascia, de tarde, quando o sol morria, infalivelmente ela passava e me olhava e me sorria. Uma manhã esperei, não passou. De tarde, também não. No outro dia, também não. E no outro dia, e não voltou, e nem no outro, e foi assim uma semana inteira, nessa inferneira, nessa agonia, eu já não comia nem nada, e se dormia, sonhava. E via ela vindo com aquela boca vermelha, aqueles dentes tão lindos, e eu acordava ainda mais tristonho, porque só via ela assim, em sonho. A minha cabeça, uma barbúrdia, cada ideia estúpida, cheguei até a pensar em me suicidar. Uma tarde, enfim, ela passou. Antes não tivesse passado, vinha lá do povoado, toda vestida de branco, como um cafezal em flor. Branca dentro do seu vestido branco de noivado. Ela passou dentro do seu vestido de branco de noivado. E quando viu eu, não se riu, baixou a cabeça e seguiu. E agora, quando eu fecho os olhos, vejo com a vista do pensamento um cortejo que passa muito lento e some lá na curva do aterro. Para todos pode ser o seu casamento que passou, mas para mim que ela enganou, para o meu coração que ela judiou, não, para mim foi o seu enterro que passou. Então vejam só, o que é que vocês imaginaram aí? Enquanto a gente dizia a poesia, vocês imaginaram a pessoa vindo no jumento, no burrinho, com jacá de cada lado, passando, o rapazinho lá, abrindo a porteira, sorrindo para ela, se namorando, abrindo ela passar. Depois, aquilo dali já confortava o coração dele. Então, é isso. Depois, a volta trágica, quando ela não passou, que ela já vinha lá do povoado, vestida num vestido para casamento. Então, é isso aí que é a linguagem artística e corporal. Aí ela foi para a mente de vocês, vocês foram imaginando o cenário, imaginando a coisa. É como você olha também a placa de trânsito. Você vai imaginar que aquilo pode e aquilo não pode, a partir do momento em que você começa a conhecer. Quando você não conhece, vem o questionamento para o conhecimento do que é a questão visual das linguagens. Se está lá em inglês, yes, pode sim, pode entrar. Ou então, yes, confirmando. A gente vai dar outra parada e daqui a pouco a gente, pá e bola, volta com mais um vídeo.